Fala, meu povo, começando nossa aula de número 12, vamos sem papo, tá? Vamos sem papo, já batemos papo demais na aula passada, mas vamos logo direto para nossa questão lá. Reler e anotar, né, nos nossos alfarrábios, no nosso rascunho, o que fala a nossa questão. Então, olha só, vou trazer aqui para cá, já estou eu aqui. Vamos ler, vai acompanhando por aí que eu vou escrevendo por aqui. Um funcionário arquivou certo número de processos ao longo de 5 dias úteis. Então, essa é a 13. A 13. O que é que ele me diz? Que 5 dias úteis. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vamos lá? Na terça, ele arquivou 2/3 do número de processos que havia arquivado na segunda. Aqui já dá a primeira situação. Olha só. Quantos são segunda? Para que eu possa pegar 2/3? O que a gente faz? O que a gente faz? Chamemos então de X é de segunda-feira. Pronto. Logo a de terça vai ser o quê? 2/3. É 2/3, é? 2/3 do dia X. Pegar, por que dessa vez você colocou o X na segunda? Você estava colocando sempre valor de fração, porque a fração era me dada. Aqui eu estou fazendo, a terça está fazendo referência a uma segunda que eu não sei quanto é. A quarta faz referência à terça, que faz referência à segunda, que eu não sei quanto é. Então, veja que tudo está se ligando de maneira direta ou indireta à segunda. Se eu não sei quanto é segunda, eu não tenho nem a fração, a questão não me diz. Então, imaginemos, x é o valor de segunda. A partir daí, a gente vai desenvolvendo os outros dias úteis. Ficou legal? O que é que diz a minha quarta? Na quarta, ele arquivou o dobro do que havia arquivado na terça. Olha aí, ó. Já imaginou? É o dobro da terça. Quem é a terça? 2/3 de x. 2 vezes 2, aqui vai dar, né? 2x sobre 3, tá? 2x sobre 3, que é a multiplicação. E aqui 2 vezes 2, 4 vezes x, 4x sobre 3. Deixei guardadinho, vamos continuar. Quinta, tanto quinta quanto sexta, ele arquivou 5 processos a mais do que havia arquivado na terça. Ou seja, quinta é o da terça, 2x sobre 3 mais 5. Sexta, um pouquinho mais essa sexta aqui para não atrapalhar. Sexta também, 2x sobre 3 mais 5. Então, tudo está na dependência de quem? De segunda. Se eu encontrar o valor de segunda, eu encontro todas elas. Se a questão tivesse me falado que segunda era a metade de todos os processos, fraçãozinha nele. Como ele não me deu, e note que tudo vai acabar em relação ao x, eu tinha que ter colocado algum valor, uma incógnita aqui para ele. Continuando a nossa leitura, ele diz que, sabendo que esse funcionário arquivou 49 processos de segunda a sexta, morreu Maria Preá, meu povo. A ideia agora, então, é que os 49 é a soma de todo mundo. É a de segunda mais a de terça mais a de quarta mais a de quinta. Vou fazer assim, tá? Só por causa do espaço. Mais a de sexta, 2x sobre 3 e mais 5 mais 10, tá? Só por causa do espaçozinho. Mas a ideia é que eu teria 2x sobre 3 mais 5 mais 2x sobre 3 mais 5. Ou seja, 2x sobre 3 mais 5 mais 5, 10. Só por causa do espaço. Perfeito, meu povo? E agora, MMC para todo mundo. O denominador de todos eles é 3, mas eu tenho alguns
sem denominadores. Então, ó, passa a régua em todo mundo. 3. 49, perdão, 3 dividido por 1, 3 vezes 49 vai dar 27. Vai 2. 12 e 2, 147. Isso é igual. 3 dividido por 1 dá 3 vezes x, 3x. Mais, fica todo mundo igual agora, né? 3 dividido por 3, 1 vezes 2x, 2x. Mais 4x, não é isso? Mais 2x. Mais 2x. E por último aqui o meu 10, que o denominador é 1. 3 dividido por 1, 3 vezes 10, 30. Meu povo, o que é que a gente faz com esse 3 aí? Pega, manda ele para as cucuias, já mandei, né? Tirei o MC dos dois lados da igualdade. Vou diminuir agora, ó, 3 mais 5, mais 2, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 2, 13. 13x mais o 30 é igual a 147. Logo, 13x é igual a 147 menos 30. 13x é igual a 117. Logo, o meu x é 117. Estou no meio? Estou, eu nem sei, estou no meio. Deixa eu sair aqui do meio. 117 dividido por 13. Isso aqui vai dar o quê? 6, 7, 8, 9, 9? 13 vezes 9. 9 é isso aí mesmo, né? Dá 9. O meu x é igual a 9. Pronto. O que é que ele me pede na questão? Os 3 dias que arquivaram mais, né? Pronto. Agora o que é que eu vou fazer? Deixa eu só aparecer rapidinho aqui em cima. O que é que eu vou ter que fazer? Substituir o valor de x, que agora eu encontrei é 9, e ver a quantidade de dias ao todo. Olha só, deixa eu só fazer um detalhezinho aqui para a gente, mesmo aqui por cima. Veja que o 147 estava de um lado e o x do outro. Quando for de repente, um parecer um do lado, outro pode parecer do outro. Que diabo é isso, PH? Pode? Pode. A ideia eu teria 147 é igual a 13x mais 30. Se eu inverter os dois ao mesmo tempo, tirar o 147 de um lado e jogar do outro, pegar o 13x mais 30 e jogar do outro, vai dar na mesma. É como se eu pegasse a equação, né, a minha expressão, e virasse assim. Ela ficaria do mesmo jeito. Diferente de na hora que eu passei somente o 30. Aí se eu passei para o outro lado, eu tenho que trocar o sinal. Mas nesse caso que eu troquei todo mundo, que eu peguei a minha expressão e fiz isso, tranquilo, é só continuar. 147 é igual a 13x mais 30, é a mesma coisa que 13x mais 30 igual a 147. Até mesmo pode ser que alguém tenha ficado um pouquinho perdido com essa troca aí, tá? Fica aqui a minha explicação. Deixa eu sair agora. Vamos lá, então. Vou mudar a cor até para dar um destaquezinho, ó. A minha segunda é 9. Daí eu faço, ó. 2 vezes 9, 18, dividido por 3 dá 6. O 9 aqui no lugar do x. 9 vezes 4, 36 por 3 dá 12. 2x mais 3 é o da sexta, né? Ou é da terça, né? Aqui vai dar 6 mais 5, 11. Sexta, mesma coisa, 6 mais 5, 11. Ele quer o quê? Os 3 dias. Então, é o 12 da quarta, mais o 11 da quinta, dá 23. 23 mais 11 dá 34. Tem esse valorzinho aí? Tem, meu povo, tem 34. O gabarito da nossa questão de número 13 é letra D. Perfeito? Gabarito da minha 13, letra D. Tranquilo, pessoal? Vou aparecer de novo aqui em cima só para a gente bater o nosso papo. Ficou legal, né? Ficou bem clara a ideia da segunda ser do X, né? Passa a régua, vamos para a próxima. Traz aí a questão
Agora, opa, de número 14, tá um pedacinho do enunciado dela. Deixa eu colocar um pouquinho mais do texto aqui para cima. Perfeito. E eu apareço aqui embaixo. Daqui a pouco eu saio do meio aqui, tá? Só para a gente ler. Francisco verificou que havia X pastas, olha, já me deu, X pastas em um diretório. Ele abriu um terço dessas pastas, deixando as restantes, as demais, abertas e foi embora. João encontra as pastas como Francisco havia deixado. Abre 5/7 das pastas que ainda estavam fechadas e foi embora. Perdão. Humberto observa a situação das pastas após a intervenção de Geraldo. Fecha 7 sobre 34 avos, 7/34 avos das pastas que encontrou abertas e abre metade das que encontrou fechadas. Após a intervenção de Humberto, a fração das X pastas que ficaram abertas é igual a mim. Nossa, eu tenho nem ideia para onde é que vai isso. Meu povo, vamos lá. Tranquilidade total, só fração, só fração. Veja, e aí a gente já bate a nossa ideia da nossa interpretação lógica. Eu tenho quantas pastas? X pastas. A partir do primeiro trabalho do Francisco, deixa eu trocar de novo aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou ter duas pilhas. Dessas X pastas, eu terei duas pilhas. Uma pasta, uma pilha das abertas e uma pilha das fechadas. A partir daí, eu vou brincando com essas frações de acordo com o nosso enunciado. Ficou claro essa ideia? Eu tenho X pastas inicialmente. Na hora do primeiro trabalho do Francisco, eu vou ter pastas abertas e o restante das pastas fechadas. A gente vai ter que separar isso no nosso rascunho. Vamos começar? Vamos lá, traz aí. Bom, vou desaparecer rapidinho aqui, só para que a gente tenha a tela completa para a gente começar a riscar. Essa é a 14, né? Então, bora lá, ó. Na 14, eu tenho X pastas. Onde em determinado momento eu vou ter as pastas abertas e as pastas fechadas. Negócio bonitinho aqui, rapaz. Negócio não é esculhambado, não. O negócio é bem arrumadinho aqui, né? Pronto. Vou aparecer aqui embaixinho. Embaixinho é ótimo. Vou aparecer aqui embaixo, só para vocês ficarem olhando essa cabeçona grande aqui. Vamos começar a nossa leitura? Bora lá. O Francisco pegou dessas X pastas, abriu um terço. Um terço. Então, traz para cá. Eu abriu um terço. E as restantes fechadas. Ora, história da pizza, né? Eu cortei a pizza em 3 pedaços, comi um, sobrou quantas? Sobrou 2 pedaços que estavam cortados em 3. Essa é a parte do Francisco. Depois chega Geraldo. Vamos ver o que é que Geraldo diz. Geraldo encontra as partes como Francisco tinha deixado, ou seja, um terço abertas, restante 2 terços fechadas. E abre 5/7 das pastas que estavam fechadas. Então, olha qual é a ideia agora. Eu já tinha um terço das abertas. E abri mais 5/7 das que estavam das de multiplicação fechadas. 2 terços. Não consigo multiplicar, não consigo simplificar isso aqui. Eu repito 1 terço. E 5 vezes 2, 10 sobre 21. Ou seja, ele abriu 5/7 das que estavam fechadas.
Quanto é isso aqui? Bom, se a gente fizer aqui o MMC, vai dar 21. Dividido por 3 dá 7 vezes 1, 7. Mais 21 dividido por 21 dá 1 vezes 10, 1 vezes 10, 10. Isso aqui vai dar 17 sobre 21. Guardei. Esse é o total de pastas agora que estão abertas. E das fechadas? Olha o meu cocuruto. Eu tinha 2/3. Abri 5/7 desses 2/3. Logo, quantos eu deixei fechado? 2/7 de 2/3. Caiu a ficha? Ora, se eu abrir 5/7 de 2/6, ficou fechada 2/7 de 2/3. PH é sim, vou agora, 2 vezes 2, 4, 7 vezes 3, 21, que é exatamente o meu complemento. Ora, se eu tinha aberto no passo do Geraldo 17 sobre 21, eu cortei minha pizza em 21 pedaços e comi 17, sobraram quantos pedaços? 4 dos 21. Beleza demais. Ficou legal? Vou subir, tá? Vou trocar aqui de posição. Sai daqui, vem para cá. Pronto, meu povo. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui na minha. Tá bonitinho aqui. Quem é o próximo na história aqui é o Humberto. Vamos lá para o Humberto. O Humberto é o próximo passo. O que é que ele me diz do Humberto? Ele observa a situação das pastas após a intervenção, fecha 7,34 avos das pastas que encontrou abertas. Vamos começar por aqui. Então, ele fechou. Quantas tinham abertas? 17, 21 avos. Ele fechou 7,34 avos. Ou seja, quantas ele fechou agora? Bom, vou simplificar aqui, ó. O 17 com o 34 dá 1 sobre 2. O 7 com 21 dá 1 sobre 3. Multiplicando, ele fechou 1/6 do meu total. Ele fechou 1/6. Tinha 17, 21, fechou 7 sobre 34. Guarda ela aí. Deixa guardadinho isso aqui, vou até marcar em azul aqui. Ele continua e abre metade das que encontrou fechada. Ora, metade, 1/2, das que encontrou fechada, 4 sobre 21. Simplifica o 4 com o 2, sobra 2. Fechou 2 sobre 21. Marquei também. Vamos para o ponto final agora da nossa história. Após a intervenção de Humberto, a fração das pastas que ficaram abertas é igual a... Então, vamos pensar. Já trabalhei com tudo agora. A minha ideia é qual? Bom, se eu tinha... Vamos interpretar. Se eu tinha 17, 21 avos das abertas. Perfeito? Fechei 7,34. Posso pensar então que ficaram abertas dos 7,34 que eu fechei, ficaram abertas 27,34 das 17,21. Caiu a ficha? Ora, Humberto fecha 7,34 avos das que estavam abertas. Logo, 7 pedaços dá 34. Sobraram quantos pedaços? 27 sobre 34. Então, quantas ficaram abertas? Vamos simplificar. Corta aqui o 1, corta aqui o 2.
Aqui eu consigo simplificar por 3, dá 9. Aqui eu consigo simplificar por 3, dá 7. Isso aqui, por enquanto, dá 9 sobre 14. Só que, calma, não acabou ainda. Tem 9 sobre 14? Tem não, graças a Deus, não vai nem pensar. Eu ainda tenho que somar com a parte que estava fechada e que Humberto abriu. Ora, eu tinha 4 sobre 21. Abri metade. Abri 2 sobre 21. 2 sobre 21. O MMC de C vai ser 7, 2, 6, vai dar 42. O MMC aí pode fazer sua continha aí, tá? Vai fazendo qualquer coisa, dá um stop in the name of love, faz o teu cálculo, vai dar seu 42. 42 dividido por 14 dá 3 vezes 9, 27. Mais 42 por 21 dá 2 vezes 2, 4. Isso vai me dar 31,42 avos. Tem isso aí? Tem, meu povo? 31,42 avos. Gabarito da nossa questão, letra A. Tchutchuquinha. Atenção redobrada nessa questão. Atenção redobrada nessa questão. Ficou legal, meu povo? Ideia de pastas abertas e pastas fechadas. Ficou bem legal para a gente. Tá certo? Tranquilo? Belezinha demais. Bom, a partir de agora, vamos iniciar. Antes da gente falar dessa nossa questão, daqui a pouco, né? Vamos falar da parte de razão e proporção, já está aí. Antes da gente falar da ideia aí, né, do decimal F, do decimal G, do decimal H, da questão número 15, vamos falar um pouquinho sobre dízima periódica, tá certo? Vamos aproveitar esse tempinho final aqui. Salvo engano, eu já até, inclusive, postei lá no meu canal do YouTube, postei lá no meu canal do YouTube, falando um pouquinho sobre isso, mas de toda forma, né, vamos também colocar aqui no nosso curso que a ideia é que a gente, né, traga também esse embasamento teórico. Vamos falar um pouquinho dessa parte da dízima periódica. Pessoal, primeiro de tudo, o que é essa situação da dízima periódica? A dízima, normalmente, se você pegar uma fração, por exemplo, 3/5, e dividir 3 por 5, você vai dar um número decimal fechado, digamos assim, 0,6. Se você pegar e fizer 1/4, 1 sobre 4, dá 0,25. Porém, existem alguns casos em que essa divisão não dá uma divisão exata. Gera esses 3 pontinhos aí, que nós chamamos de uma dízima periódica. A ideia é que cada uma dessa dízima periódica, que está, por exemplo, na nossa questão de número 15, pode ser transformada em uma fração. E existe um método para isso, para que a gente possa, vendo uma dízima periódica, a gente consiga transformá-la em uma fração. Perfeito? É isso que nós vamos ver agora. Falar um pouquinho dessa ideia da dízima periódica. Deixa eu sumir um pouquinho aqui, vamos riscar um pouquinho aqui nos nossos, para que a gente tenha um pouquinho dessa ideia aqui da dízima periódica, né? Bom, primeiro passo, pessoal, que a gente precisa saber com relação à dízima é que ela pode ser de duas formas. Ela pode ser a dízima periódica simples e a dízima periódica composta. Quando a gente olha uma dízima, a gente já consegue imediatamente identificar isso. Por exemplo, quando é que eu tenho uma dízima periódica simples? Quando os valores que vierem aí após a vírgula, eles forem sempre os mesmos, eles tiverem sempre o mesmo período, digamos assim. Veja, 0,4444, 1,2320,
23 e por aí vai. 0,541541 e por aí vai. Ou seja, os três valores aí, essas três dízimas periódicas, nós chamamos simples por quê? Porque o mesmo período é aquele que se repete. Na primeira, o 4 se repete indefinidamente. Na segunda, o 23 se repete indefinidamente. Na terceira, o 541 se repete indefinidamente. E qual é a ideia, então, da minha dízima periódica composta? Por exemplo, os três exemplos que aparecem no exemplo 15, 0,8666, 0,7111, 0,4222. É o que nós chamamos, são exemplos do que nós chamamos de dízima periódica composta. Por quê? Porque além de um período, aquele período que sempre se repete, eu tenho uma parte, um período que não se repete. No primeiro exemplo, o 6 se repete, mas o 8 não, dízima periódica composta. Toda vida que eu tiver uma questão em que uma parte dela, uma dízima dessa, se repetir e um outro pedaço não se repetir, nós chamamos isso de uma dízima periódica composta. Por que isso é tão importante para a gente? Porque dependendo do tipo de dízima, seja ela simples, seja ela composta, a forma de encontrarmos a fração ela é diferente. No caso de uma dízima periódica simples, o cálculo é simples. Vem para cá. Olha qual é a ideia. Digamos que vou fazer aqui o 0,444. Primeira coisa da minha fração. Vou transformar isso em minha fração. Qual é a parte que sempre se repete, pessoal? É o 4. Vou colocar no numerador. Além disso, vou agora para o meu denominador. Dessa parte, desse período, que sempre se repete, quantos algarismos eu tenho? Você tem 3. Não, eu só tenho 1. É o número 4. É um algarismo que está se repetindo várias vezes, não só 3, infinitas vezes. Então, eu tenho um algarismo, que é o algarismo 4. Para cada algarismo desse, eu coloco um número 9. E PH ficou difícil. Calma, esse é o nosso primeiro. Se você dividir na calculadorazinha 4 nonos, vai dar exatamente isso. O do 1,23 eu já resolvo, tá? 0,541 e por aí vai. Dízima periódica simples ou composta? Simples. Eu tenho apenas o período que se repete. Que período é esse? 541. Vai para o numerador. No meu denominador pessoal, da parte que se repete, do período que se repete, quantos algarismos eu tenho? Tenho 3. Eu tenho 5, eu tenho 4 e eu tenho 1. Para cada algarismo desse, eu vou colocar um 9. Vai ficar 999. Perfeito? Vamos agora para o 1,23, que aqui tem um plus que a gente precisa falar. No primeiro momento, esquece esse 1. Nós vamos trabalhar com 0,232323. 0,232323. Parei, né? Mesma ideia, dízima simples ou dízima periódica simples ou composta? Simples. Qual é a parte que está sempre se repetindo? 23. Então, eu faço 23. Quantos algarismos tem essa parte repetida? 2. O 2 e o 3. Para cada um deles, eu coloco um 9. 99. Essa fração é de 0,23. Só que eu tenho um umzinho lá na frente. Aí é que vem o nosso pulo do gato aqui, que a ideia agora é que você vai transformar essa fração
no que nós chamamos de um número ou fração mista. Olha o 1 aparecendo aqui. É 1 inteiro e 23,99 avos. 1 inteiro e 23,99 avos. E agora, pega, parou por aí? Não. Quando você tiver um número misto, e quiser deixar ele apenas de uma forma de fração, nós chamaremos de uma fração imprópria, o que é que você faz? Você pega esse inteiro, 1, e multiplica pelo denominador. 1 vezes 99, 99. Após esse cálculo, você soma com o numerador. 99 mais 23 dá 122. O 122 é o numerador da minha fração. E eu ainda preservo o meu 99, que é o mesmo denominador. Ou seja, o 1,23, 23, 23, 23 é 122,99 avos. Ficou legal? Pessoal, não vai muito ficar na neura aí não. Se você botar até, eu acho que já tem uma aulazinha, você pode consultar lá no meu canal do YouTube, mas se você botar também dízima periódica lá no Google, no YouTube, você vai encontrar a gente falando e ele vai montar mais ou menos dessa mesma maneira a questão da dízima periódica simples. Também trabalhando com a ideia desse valor. Pegar, e se no lugar do 1 fosse 3, alteraria. Ficaria 3 inteiros, 23,99. O que é que eu teria que fazer então? 3 vezes 99 mais o resultado, somar o 23. Perfeito? Pessoal, tranquilo? Bom, até mesmo para que a gente possa trabalhar com a dízima periódica composta, que é o que fala a nossa questão de número 15, a gente dá um stopzinho no The Name of Love nessa aula, finaliza aqui o nosso exemplo, a nossa aula 12, e no início agora da aula 13, eu comento a dízima periódica composta e a gente resolve a questão de número 15. É daqui a pouco. Beijo no papai e na mamãe.